Olá, meus amigos. No programa de hoje eu entrevisto o contador Jairo Viana. Seja bem-vindo, senhor Jairo. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com você pela primeira vez, mas estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas que, se possível, alguém precisar, né? Senhor Jairo, quem que pode declarar imposto de renda? É uma boa essa pergunta, porque muitas vezes tem bastante pessoas que não têm a noção do como declarar e quem precisa declarar. E aquele que precisa declarar é aquele que tem uma renda comprovada, é aquela pessoa que tem o seu registro na CLT e ela tem aquele registro, ou o próprio empresário, que muitas vezes tem lá o seu patrimônio que precisa ser declarado. E são pessoas que se enquadram nesse cenário que precisa fazer a declaração de imposto de renda para não ter problemas com a Receita Federal. E no caso, a pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, ela declara imposto de renda? Se esse salário, ele durante o ano, ele atingir, no caso, né, todo ano tem uma cota, tem um valor mínimo. Se durante esse ano, por exemplo, que é o ano de 2019, e o ano passado, que foi de 2018, ele ultrapassou 28 mil reais, 28 e alguma coisa, durante o ano, ele está enquadrado, ele está incumbido a fazer a declaração de imposto de renda. Mas, em regra, qual é o salário base para declarar imposto de renda? Então, o salário seria o valor que não atinja, melhor dizendo, acima de 28 mil reais. Então, independente, porque às vezes a pessoa ela ganha um mês um salário, outro mês ela ganha outro. Então, se durante o ano ela passar na casa de 28 mil, ela precisa procurar um contador. No caso de 2019, referente a 2018, sim, né? Como eu te disse, todo ano esse valor ele tende a aumentar, né? Então, foi fixado acima de 28 mil reais para o ano de 2018. Então, é justamente aquilo. Às vezes tem uma pessoa que ganha um salário, um valor durante um mês, outro mês aumenta um pouco, outro mês tem um salário um pouco menor, mas desde que ela não ultrapasse esses 28 mil reais durante o ano, aí ela não tem a necessidade de fazer a declaração. Mas uma vez que esse valor é ultrapassado, aí ela tem a obrigatoriedade de estar fazendo a declaração de imposto de renda. E quem declara? Criança pode declarar? Idoso? Como que funciona a declaração? Não, todo aquele que tem registro em CLT, é registrado em carteira de trabalho, na qual a empresa vai estar fornecendo para ele esse informe de rendimento, onde constam esses valores, tanto valores que ele tenha recebido durante o ano, como valores de retenção, valores de férias que venha ter pego durante o ano, ou quem sabe participação no lucro líquido da empresa. Então, tudo isso vem informado neste informe de rendimento, onde ele faz declaração. Crianças não podem, até porque menor de idade, que não forem, né? Porque tem menor de idade que é o menor aprendiz, que ele tem registro em carteira, ele tem essa possibilidade. Mas criança não tem a obrigatoriedade de estar fazendo essa declaração. E o que consta numa declaração de imposto de renda? A pessoa fala assim, eu tenho que declarar imposto de renda, mas o que tem que constar numa declaração de imposto de renda? A declaração de imposto de renda tem os seus ganhos, obviamente, né, que você tenha recebido. Você tem que declarar os seus bens. Foi bem efetuada essa pergunta, porque também as pessoas podem perguntar, e se eu tenho um bem aqui, mas eu não tenho rendimento, eu não tenho nada. Então, assim, tem pessoas que são isentas, né? Então, assim, toda pessoa que não é enquadrada nessa primeira pergunta que nós acabamos de responder, que não é registrado, que não é aquele profissional, que é um empresário, então essa não tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Porém, se você é uma pessoa que seu patrimônio ultrapasse, por exemplo, dos 300 mil reais, você tem a obrigatoriedade também de estar declarando. Assim também como valores em bancos, também você tem a obrigatoriedade de estar constando na sua declaração. Não só bens, valores. Também, por outro lado, você tem despesas, como despesas médicas, hospitalares, de ensino, né, curso e etc. Você também pode estar colocando na sua declaração de imposto. Mas daí tem um abatimento. Por exemplo, a pessoa que declara imposto de renda, mas ela comprova que ela gastou dinheiro com médico, com educação, ela anexa tudo isso na declaração. Exatamente. Anteriormente, há alguns anos atrás, nós tínhamos aí a abertura da Receita Federal que nos possibilitava você estar colocando ali até mesmo
Cupons fiscais, por exemplo, de medicamento, hoje em dia já não pode mais. Então, nós temos ali despesas médicas, despesas com dentista, instituições de ensino, cursos profissionalizantes. Então, são tudo que você pode estar colocando e vocês podem estar fazendo um abatimento e estar restituindo aquele valor que foi retido. E qual é o prazo? Qualquer momento a pessoa pode declarar imposto de renda? Janeiro, fevereiro? Qual é o prazo para a pessoa declarar o imposto de renda? Ela pode estar fazendo em qualquer prazo, porém, a Receita Federal ela determina que no mês de março a abril, você tem a obrigatoriedade de estar fazendo a sua declaração de imposto de renda. Você fazendo dentro destes 2 meses, você não tem aplicação de nenhum tipo de multa. Fora deste prazo, você pode efetuar a declaração de imposto de renda, por exemplo, eu esqueci de fazer a declaração do ano passado, vou fazer agora. Pode fazer? Pode e deve fazer. Porém, a Receita Federal, ela aplica uma multa no contribuinte. Essa multa ela é aplicada justamente pela declaração fora do prazo de atendimento. Então, em regra, tem que ser entre março e abril. Março e abril é o período que a Receita Federal ela delimita para que a pessoa possa estar indo lá e fazendo a sua declaração de imposto de renda. Jário, e a tabela do imposto de renda 2019, como que fica? Então, a tabela de imposto de renda ela vai variar de acordo com o salário. Cada salário ele tem um percentual que começa com 7% e chega até 27%, que, ao nosso ver, é algo que, se nós observarmos, é excessivo, mas acontece de chegar a 27% essa tabela do imposto de renda. No caso, é a pessoa que passa de quanto anual? Então, cada valor você tem, ele começa com um gatilho de 7% e vai subindo 7%, vai indo para 8%, 9%, 13%, 14% e chega a 27%. Se você observar, você é uma pessoa que tem um rendimento bem alto, ele vai pagar também uma tributação mais alta. E no caso, quem não precisa declarar o imposto de renda? Que não precisa. Então, a pessoa que está assistindo, ela não precisa pagar. Quem são elas? Então, como nós estávamos dizendo, quem não precisa são as pessoas que não se enquadram como pessoas que não é assalariado, que não tem registro em carteira, que não é empresário, que não possui nenhum tipo de empresa, o seu CPF não esteja vinculado a nenhum tipo de CNPJ. Então, são pessoas que estão isentas a estar fazendo imposto de renda ou praticando, ou declarando ao governo. Jário, mas se a pessoa, por exemplo, recebe uma herança, um dinheiro que cai na conta corrente dela, ela tem que declarar esse dinheiro na conta através de imposto de renda? Olha, nós podemos dizer que todo tipo de ganho que você venha a ter, que conste no seu CPF, seja ele bancário, ou não, seja ele proveito do seu trabalho, ou seja ele adquirido de alguma forma, é necessário que você tenha essa informação na sua declaração de imposto de renda para que você fique tranquilo. Possivelmente, se, por exemplo, for necessário você ter como comprovar que você recebeu aquilo de herança, ou se você também tem como comprovar que o que você tem dentro da sua conta bancária é proveito do seu trabalho, é adquirido de uma forma lícita. Então, todo e qualquer valor é necessário estar colocando na declaração de imposto de renda. Nós já voltamos, vamos para um breve intervalo. Fique aí, fique ligado um pouco sobre a declaração do imposto de renda.
Olá, meus amigos. O entrevistado de hoje é o Jairo Viana, contador, está falando sobre declaração de imposto de renda. Jairo, idoso aposentado declara imposto de renda? Muito bem essa pergunta, porque você fez duas perguntas, né? O idoso e o aposentado, porque tem idoso que não é aposentado. O que não é aposentado, obviamente, não tem a necessidade de declarar, mas existem, por exemplo, alguns aposentados pensionistas também, né, uma outra ocasião, que também tem a necessidade de declarar, porque muitas vezes ele é aposentado com um valor que também ultrapassa esse teto. E ultrapassando esse teto, ele tem sim a obrigatoriedade de estar fazendo a declaração de imposto de renda, assim como o pensionista. Muitas vezes tem aquela pessoa que ele é pensionista, recebe às vezes 1, 2 pensões e também ultrapassa o valor, tem a necessidade de estar fazendo a declaração. Jairo, e quem tem bens? O bens ele precisa ser declarado, até porque o acúmulo ele vai gerando valores. Exemplo, uma pessoa que tem a sua casa própria, o seu veículo, o seu sítio, quem sabe a sua fazenda, quem sabe também a própria empresa, que é através do capital social, ele tem que ser declarado. Por exemplo, a pessoa que tem a sua empresa, ela declara que se ele é sócio, se ele é um empresário, ele precisa colocar que 100%, 50%, 20% daquele capital social daquela determinada empresa está vinculado ao seu CPF, que tem um valor expressivo e ele precisa ser declarado. E qual o prejuízo ou penalidade para quem não declara imposto de renda? O primeiro ato seria a pessoa ser multada, né? Ela tem essa multa, até pela multa do atraso. E também o seu CPF bloqueado, que é o principal, né? Você fica com o seu CPF pendente de regularização. Então, assim, se a pessoa precisar, por exemplo, fazer uma transação bancária, não vai conseguir. Se a pessoa quiser abrir crédito, também não consegue. Por quê? Porque a Receita ela vai estar bloqueando o seu CPF. O que ela quer dizer? Enquanto você não regularizar a sua situação com a Receita Federal, você não tem como estar usando o seu CPF. E hoje em dia o nosso CPF é tudo na vida, né? Então assim, você precisa ter um documento de identificação que você utiliza ele em todos os lugares. Então você não consegue fazer transação bancária, você não consegue muitas vezes abrir crediário, créditos, e financiamentos. Então você fica impossibilitado porque seu CPF vai estar pendente de regularização. E no caso, o autônomo? O autônomo, ele pode fazer declaração de imposto de renda. Ele precisa? Não exatamente. Ele pode. Muitas vezes, por quê? Porque ele quer fazer algum outro, como eu disse, algum tipo de transação, ele precisa comprovar que ele recebe. Então, a declaração de imposto de renda, ela te dá a opção, a oportunidade de você também declarar a sua renda que você recebe como autônomo. Por exemplo, uma pessoa que é um profissional da área da construção civil, também pode estar da carpintaria, que ela não é registrada, que ela não tem um registro, ela não é um prestador de serviço com um certificado de empresário, nem nada. Então ela é autônoma, então ela tem como comprovar isso aí. Ela tem como colocar essa comprovação na declaração de imposto de renda, para que futuramente, se ela precisar apresentar essa declaração para alguém, ela tem a possibilidade de estar apresentando. E no caso, Jairo, no caso da pessoa que compra dólar, deixa o dólar em casa, como que ela faz para a declaração? Então, aí no caso, o banco vai ter que estar informando para ela. Existe o informe de rendimento bancário. Esse também é um outro documento que ele precisa estar em mãos para você estar fazendo a sua declaração de imposto de renda. Porque ele vai constar tudo o que você teve dentro do ano, de dezembro a dezembro, na sua conta poupança, na sua conta corrente, se você tem algum título de capitalização, também você vai estar acompanhando se você teve rendimentos e para que isso também possa ser colocado na declaração de imposto de renda. É uma obrigatoriedade também. Jairo, por que tem alguns casos que a pessoa ela declara imposto de renda e depois ela tem que pagar um valor a mais do que declarou e às vezes ela recolhe o dinheiro? Como que funciona isso? Não, existem dois pontos aí. Então, primeiramente, quando a pessoa paga para a Receita, quando ela paga, ela tem que pagar, porque justamente ultrapassa esse teto.
O teto seria de 28 mil e alguma coisa para agora, para o ano de 2019. E, por exemplo, a pessoa teve 45, 50 mil reais durante o ano de recebimento e ela não teve nenhum tipo de gasto que venha a abater esse valor, que ela possa estar mostrando para a Receita que ela também teve um gasto. Não tem como comprovar. Isso gera um pagamento, um valor a ser pago para a Receita Federal. Então, se a pessoa teve uma renda a mais, ultrapassou a porcentagem que a Receita coloca para aquele tipo de valor, ela tem que estar pagando para a Receita Federal. E no caso do recolhimento? Do recolhimento é quando a pessoa tem o valor retido, esse valor é uma retenção, ele tem um certo valor retido, ele teve o seu rendimento anual, porém reteve um valor. E para que ele possa tomar posse desse valor novamente, muitas vezes, quando você faz declaração de imposto de renda, automaticamente já gera um valor. Não que seja exatamente o valor que está ali, mas ele gera um valor a ser restituído. E se você apresentar o que você teve, os seus gastos durante o ano, com médicos, com dentistas, com instituições de ensino, escolas, convênios médicos, isso facilita, isso faz com que você venha restituir aquilo que está retido. Jairo, quando começam as restituições da declaração de imposto de renda? Muito bem elaborada a sua pergunta, porque são perguntas que ela fluem, são as primeiras perguntas que fluem as pessoas que nos procuram para fazer o imposto de renda. Olha, eu quero restituir logo, como é que eu faço? Então, assim, quanto antes você entregar a sua declaração, você tem a probabilidade de estar recebendo novamente de volta a sua restituição, né? Então, como eu já disse, inicia-se em março até o final de abril. Se você já estiver com toda a sua documentação em mãos, reunidas, leve para o profissional, ou se você mesmo souber, né, fazer a sua própria declaração, já começa a fazer a entrega, porque quanto antes você fizer, mais cedo você vai restituir. Não é uma regra isso, possa ser, por quê? Porque a Receita Federal ela tem os seus lotes. Então ela tem o primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, quarto, e assim sucessivamente. Então, quanto antes você fizer, você tem a probabilidade de receber a sua restituição mais rápido. Porém, se você vai deixando para o final, vai ficar mais demorado para você receber a sua restituição. E nós temos um dado muito importante, porque a Receita Federal ela dá prioridade para as pessoas que são idosas e pessoas que são deficientes físicas. Ou seja, essa classe de pessoas são pessoas que ela tem o benefício de estar recebendo antes a sua restituição de imposto de renda. Mas para as pessoas comuns que não têm nenhum tipo de deficiência e querem receber rapidamente a sua restituição, o conselho seria fazer logo, quanto antes, sua declaração e logo a Receita estará processando e está liberando a sua retenção. Jairo, se alguém quiser entrar em contato com você, como que faz? Nós temos o nosso e-mail, jairo_adm@hotmail.com e também no meu celular, que é o 11 96906 0880. O senhor tem um escritório em contabilidade em Salto? Isso, nós temos um escritório na área contábil, trabalhamos ali juntamente na cidade de Salto, na rua Rui Barbosa, 480, no centro da cidade. E qual é o seu conselho que você dá para as pessoas que estão nos assistindo relacionado ao famoso leão? O leão nós não podemos deixar de lado, né? Então, assim, o conselho que eu deixo para você hoje é para você levar toda a sua documentação, reunir a sua documentação, entregar quanto antes, fazer na mais perfeita ordem, certinho, para que você não tenha problemas futuros com a Receita Federal, que é um órgão que está aí, fiscalizador, e para que você não tenha nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Muito obrigado, Jairo, por ter estado esse esclarecimento para nós. Espero que você, telespectador, tenha tirado suas dúvidas e fique ligado à programação da ITV.